prazer estar aqui conversando com você. Eu queria abordar os assuntos que são polêmicos hoje dentro da esquerda, dentro do movimento trabalhista. Um deles é a questão do identitarismo. Tem um autor americano, que eu até trouxe aqui o livro dele, o Mark Lilla, que ele é muito crítico ao movimento identitário. Ele atribui a derrota da esquerda americana a uma associação muito grande com o movimento identitário. E hoje no Brasil também se discute isso, se houve algum erro de avaliação, erro de abordagem. O próprio Ciro tem repetido muito isso, que a esquerda precisa reavaliar a abordagem, a maneira como ela fala sobre determinados temas. Então eu queria saber a opinião que você tem sobre o movimento identitário, como a gente pode evitar que ele se torne uma armadilha para a esquerda e atrapalhar o resultado eleitoral do movimento trabalhista, dos partidos progressistas. Primeiro, Miguel, te agradecer aí pela oportunidade de estar conversando contigo aí, vem fazendo um jornalismo diferenciado, né, em meio aí ainda esses grandes tubarões da imprensa concentrada que nós temos no Brasil. Sobre essa questão do identitarismo, né, eu posso dizer o seguinte, de fato é algo que vem incomodando um pouco. A partir ali, principalmente dos anos 90, você começa a ter no Brasil a ascensão do movimento do neoliberalismo. O neoliberalismo ele faz se lança num grande processo de destruição do Estado Nacional, e você começa a ver no bojo dessa destruição do Estado Nacional os grupos que eram mais afeitos à defesa da intervenção do Estado, eles começam a se fragilizar, acreditando alguns inclusive que não era mais possível fazer uma defesa a partir dos movimentos sociais, de um Estado mais forte, de um Estado mais intervenção, aquele discurso recorrente de que o Estado não tinha mais capacidade de cumprir suas tarefas. Ele começa a se tornar hegemônico e de verdade uma parte da esquerda embarca nisso. E me parece que num primeiro momento, sem perceberem, o próprio neoliberalismo acaba pautando um novo formato para a esquerda, que seria uma esquerda que, não tendo mais capacidade de defender a intervenção do Estado como um indutor da resolução dos problemas sociais, eles acabam se fragmentando. E aí cada um vai discutir a sua realidade do ponto de vista identitário, né? E aí você, ao invés de discutir a perspectiva da classe trabalhadora, você passa a discutir de forma fragmentada as questões específicas de cada grupo social, do LGBT, do movimento negro, do jovem, das mulheres, que passam a, de alguma forma, não ter mais a identificação coletiva com a classe trabalhadora. Isso vai ampliando o processo. Graças a isso se amplia o processo de superexploração do trabalho. Nos países periféricos, principalmente, isso se dá de uma forma muito mais efetiva. E hoje, o que nós vimos foi, desde o início desse processo, que para mim, no Brasil, começa ali em meados dos anos 90, a partir daquele processo de modernização, que nada tinha de modernização, tanto do Collor quanto do Fernando Henrique. E aí hoje, passados esses anos todos, nós vemos o seguinte, que o resultado é que os setores populares, que não tinham uma tradição de compromisso maior com lutas populares, mas eram o objeto final dessas lutas, eles acabam não se identificando com essas pautas identitárias e acabam gerando um processo de esvaziamento do movimento social. O movimento social ele vai se apartando da sociedade, especialmente da sociedade que ele acredita que está defendendo. Então é um processo muito interessante e controverso, porque você diz que defende determinados grupos, mas cada vez mais você cria guetos e você não consegue dialogar com as maiores parcelas da população. E nessa perspectiva, o movimento trabalhista, que é um movimento construído a partir dos anos 30, dos anos 40, principalmente no Brasil, no bojo das transformações da modernização brasileira, onde começam as contradições urbanas dessa modernização, o movimento trabalhista ele surge ali, de certa forma, para construir um diálogo capital e trabalho, sempre entendendo que o trabalho tem que prevalecer na relação, mas hoje
esse movimento trabalhista, percebendo que essa fragmentação é ruim, a gente tenta fazer uma reflexão para a sociedade, para os movimentos sociais, para a esquerda, né? Que é necessário, de novo, a gente olhar de forma mais holística, mais coletiva, né? Nos percebermos enquanto trabalhadores, que a identidade do trabalhador ela é associada a todos, independente se você é mulher trabalhadora, jovem trabalhador, negro trabalhador. O trabalhador ele é uma categoria que abarca todos, assim como o povo. Portanto, hoje a gente talvez tenha se tornado, principalmente a partir da fala do Ciro, a voz mais forte de combate a esse identitarismo que, de verdade, afastou a esquerda brasileira das grandes parcelas da sociedade que ela acredita que está defendendo. Você não acha que isso também pode se tornar uma armadilha para o movimento trabalhista ou para qualquer político do campo progressista que queira o voto ideológico, o voto das pessoas que tradicionalmente votam na esquerda, ao se posicionar de uma maneira assim, mais direta contra o discurso identitário, não pode perder esse eleitorado? Deixa eu especificar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Ciro ele teve uma boa votação, ele teve 19% na cidade do Rio, por exemplo, o Haddad teve 11%, e o Ciro ganhou nos bairros de classe média, foi onde ele conseguiu mais votos, por exemplo, Laranjeiras, Cosme Velho. E são votos que, se você analisar, eles casam com a votação do PSOL, de alguns deputados, que tem um discurso muito vinculado ao identitarismo, Marcelo Freixo, Molon nem tanto, mas sobretudo o Marcelo Freixo. Você não acha que isso aí pode tirar votos dos políticos que falam assim? Acho que no primeiro momento, se nós não tivermos capacidade de nos comunicarmos, é possível que isso ocorra. Mas eu acredito de verdade que nós não somos contra a defesa das identidades, né? Nós não somos contra a luta individual de cada grupo social, muito pelo contrário. Eu acho que não existe uma corrente política nesse país que teve tanta capacidade de expressar a luta dos grupos de forma individual quanto o trabalhismo. Você vê que nós fomos o primeiro partido, por exemplo, a construir o movimento negro. Nós fomos o primeiro partido político do Brasil. Aliás, nós fomos o segundo partido político do Brasil a ter um movimento de jovens dentro do partido. Nós temos desde o início um movimento de mulheres. Nós tivemos o movimento dos índios, né? Então, só que nós não precisamos construir a defesa desses grupos de forma isolada. Portanto, o que precisa é que a gente tenha capacidade de comunicar para esses segmentos que nós estamos do lado da pauta deles, mas que nós precisamos ter um olhar nesse momento tático. E qual é o olhar tático? Nós precisamos avançar para um grande projeto de desenvolvimento nacional que vá abarcar todas as necessidades e demandas dos grupos individuais. Mas para que a gente tenha capacidade de defendê-los, essa luta não pode ser fragmentada, porque aí a gente perde. A gente precisa que todos estejamos juntos fazendo uma luta só, para que essa luta mais à frente vá garantir o direito deles de forma individual. É uma forma que nós vamos ter que trabalhar aí de verdade, de forma tática, para a gente chegar nos objetivos de cada um deles. Hoje, qual é o movimento que eles fazem? Eles acreditam que vão vencer, vão chegar nas suas demandas, vão ter as suas demandas atendidas, lutando individualmente, de forma isolada. Isso não vem dando certo. Basta a gente ver o resultado das políticas públicas que vem recrudescendo no país. Nós continuamos assistindo a população LGBT ser esmagada por violência, os negros continuam aí nos guetos sendo assassinados pelo braço do Estado muitas vezes, as mulheres continuam sendo vítimas de violência. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: olha, nós vamos fazer a luta de vocês, mas para isso a gente precisa unir todos vocês, para a gente ter capacidade e força de transformar o Brasil, e a transformação passa também pela mão de vocês. Eu acho que é muito mais um tom de capacidade de comunicação. Então eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente acredita, e eu acho que nós estamos no caminho certo, a gente não precisa ter medo do resultado eleitoral, não. Ele vai chegar, porque eu acredito verdadeiramente que esses grupos vão se sentir representados pelo movimento trabalhista. Everton, eu queria ouvir a sua análise. Eu já ouvi
muitas análises por parte de lideranças políticas importantes, do Ciro, do PT, jornalistas, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre o resultado eleitoral das eleições presidenciais, sobretudo no segundo turno, que aqui no Rio de Janeiro o Bolsonaro ele ganhou com uma maioria esmagadora. Acho importante a gente ressaltar isso, porque analisar o Brasil como um todo, eu acho perigoso. Eu acho que é importante a gente analisar regionalmente, porque as realidades são muito diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou com quase 80%. Você é do Rio de Janeiro, conhece muita realidade aqui do estado, da cidade. Eu queria, quando a sua avaliação, o que no seu coração, sabe, de onde veio esse anseio do povo brasileiro de votar no Jair Bolsonaro? Eu acredito o seguinte, eu me somo a uma parte de lideranças políticas que acreditam que o voto foi muito mais um sentimento antipetista do que verdadeiramente um voto que acreditava que o Bolsonaro Por que esse antipetismo? transformaria a sociedade. O PT ele se construiu a partir dos anos 80 fazendo uma grande crítica ao sistema, né? Se colocando muitas vezes, inclusive, como alguns trabalhistas históricos chamavam eles, né? Que era o DN de macacão, trabalhando em cima de valores éticos, né? Apontando muitas vezes os dedos, dizendo que eles eram diferentes de todos do sistema político, né? E aí quando o PT vai para o poder e ele começa a praticar as mesmas práticas políticas nefastas, né? Que o sistema político podre que ele criticava, ele cai em descrédito, ele perde a credibilidade e ele acaba gerando na população um sentimento, reforçando, aliás, na população um sentimento que todo político é igual. Só que esse todo político é igual atinge o PT de forma muito dura, porque ele se construiu ao longo de 20, 30 anos o tempo todo dizendo que ele era diferente de tudo aquilo que estava aí. E por isso chegou inclusive à presidência da República. Quando ele perde o crédito, então as pessoas buscam aquela alternativa que se colocava mais no extremo do que seria o PT, e essa candidatura é do Bolsonaro. Não buscaram, ao meu ver, no Bolsonaro uma candidatura mais orgânica, um projeto nacional. Buscaram no Bolsonaro principalmente uma figura que caracterizasse aquilo que tivesse de mais diverso, de mais distante do petismo. E nesse momento, eles identificaram talvez no Bolsonaro essa figura, porque o Bolsonaro, ao longo dos anos, ele veio fazendo fortes críticas ao PT, à esquerda principalmente. Nós não podemos esquecer que a esquerda brasileira ela atuou junto, a partir principalmente no segundo governo da Dilma, do Lula, depois nos governos da Dilma. Então o Bolsonaro acabou se caracterizando como um polo oposto a esse campo de esquerda. Ele conseguiu galvanizar isso de forma mais forte. Ele, inclusive, a gente estava falando do identitarismo, ele pega uma carona também na rejeição ao identitarismo. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro até então, ele sempre foi um político de baixo clero, representava os militares, mas era um político de baixo clero. Mas na medida que você tem a emergência de outros personagens que articulam um discurso identitário muito forte, o Bolsonaro também surge como um elemento de contraposição a esse discurso. Por exemplo, a figura do Jean Willis. Se você perceber o fenômeno eleitoral do Jean Willis é um cara que passa a ter uma mídia muito grande, e o Bolsonaro parece que ele se acopla a esse fenômeno de mídia do Jean Willis, que passa a dar luz para ele, para o discurso dele, que até então era um discurso muito raso e que não tinha uma penetração maior. Então acho que somando essa rejeição ao movimento identitário e somando um forte sentimento de desmoralização do PT pelos caminhos que acabou tomando, né? Isso gerou no Bolsonaro a legitimidade política, social, para se eleger presidente da República. Você fala no campo dos problemas de corrupção do PT, mas e no campo de políticas públicas? O que você acha que também isso pode ter contribuído para essa rejeição ao PT? Você acha que faltou alguma coisa estrutural nos governos Lula e Dilma? Tem um marqueteiro,
o marqueteiro do presidente da Argentina, do Macri. Ele tem uma análise que eu acho interessante, que ele diz o seguinte, que os governos de esquerda na América Latina, a cada passo que eles elevavam a renda das pessoas e trabalhavam essas pessoas só do ponto de vista do consumismo, eles afastavam mais essas populações da sua base social de representação. O que eu quero dizer com isso? O PT, ele conseguiu de verdade durante um período melhorar muito a vida das pessoas, mas ele trabalhou muito na perspectiva do próprio sistema capitalista. Ele não despertou a consciência crítica das pessoas. Ele não tentou, ele garantiu o ingresso do jovem pobre à universidade, do jovem negro à universidade, mas aquele jovem muitas vezes foi para ali e acreditou que aquilo ali fazia parte de um esforço pessoal dele. Ele garantiu que as populações mais pobres, por exemplo, na favela, tivessem acesso à linha branca, mas essas pessoas não perceberam que aquilo estava no bojo de um projeto político e econômico do governo. Então, na medida que o governo de esquerda, né, do governo petista, não conseguiu fazer a disputa da consciência crítica da população, especialmente da população mais pobre, ele acabou não garantindo que essa população entendesse que esses avanços sociais que foram conquistados fossem produtos de ações governamentais. E aí ele acabou perdendo isso de forma muito fácil, como a gente vê hoje. Não houveram também transformações estruturais no Estado brasileiro. Aí tem que pegar, citar aqui o Ciro. O Ciro brinca que o PT, a única transformação estrutural que fez foi a tomada de Três Pinos, né? E se a gente for ver, é verdade. Qual foi a grande transformação estrutural que foi feita? Você vê que nós trabalhistas que apresentamos as reformas de base ainda na década de 60, essas reformas estão para ser feitas até hoje. A reforma urbana, a reforma agrária, né? Tem reformas que não... uma reforma educacional que melhora a qualidade do ensino no Brasil, são reformas que estão paralisadas e que o governo não teve capacidade de fazer o enfrentamento político, parlamentar, e também não teve capacidade de mobilizar a sociedade para garantir esse enfrentamento junto aos setores mais conservadores da sociedade. Everton, voltando à questão aí da crítica aos últimos governos progressistas, uma vez a gente conversou sobre isso, sobre um certo discurso, que não é apenas do PT, são alguns erros do campo da esquerda em geral. A gente conversou sobre a questão da meritocracia, por exemplo, em que a esquerda ela inverteu o sentido da palavra meritocracia, como se fosse uma coisa negativa, como se fosse uma coisa, os liberais, eles querem que o povo pense que ele depende apenas de si mesmo. Mas, na realidade, a meritocracia, o pobre, o trabalhador, ele entende a meritocracia mais do que um cara rico, herdeiro, pela razão óbvia em que ele não herda nada e tudo que ele conquista na vida advém do seu próprio esforço, do seu trabalho. Evidentemente que a participação do governo é fundamental nesse processo, só que o sentido que ele dá ao esforço pessoal é muito maior do que o rico. E a esquerda parece esquecer esse valor, e quando a direita oferece para ele esse valor, fala, eu acredito na meritocracia, eu acredito que você venceu pelos seus próprios méritos, ele abraça o discurso da direita, enquanto que a esquerda parece afastá-lo, querendo tratá-lo como se tudo que ele tivesse conquistado fosse porque o Lula ajudou, a Dilma ajudou, e ele se sente humilhado diante desse discurso e se afasta. Ele quer ter a dignidade, a autoestima de pensar que ele conquistou, ele cresceu socialmente, ascendeu socialmente pelo seu próprio esforço, até porque por mais que o governo ajude, se a pessoa não estudar muito, não trabalhar muito, a pessoa não cresce. Você não acha que a esquerda também, de uma forma geral, ela perdeu um pouco o contato com essa linguagem popular? Eu acredito que sim. Essa questão do mérito é uma, tal qual o combate à corrupção. Nos últimos tempos parece que o combate à corrupção é uma pauta da direita, quando na verdade nós sabemos que historicamente quem sempre se posicionou contra a roubalheira e a corrupção sempre foi a esquerda. O mérito é a mesma coisa. Não existe mérito maior do que, por exemplo, o filho de um trabalhador ele chegar à presidência de uma empresa. Isso é mérito.
Então, e é mérito do produto, claro, das condições sociais, mas do esforço pessoal dele. Não é mérito o filho do presidente virar presidente, o neto do presidente virar presidente, o tataraneto do presidente virar presidente. Esse provavelmente virou presidente porque ele já teve ali o privilégio do nascimento. Agora, a esquerda não pode perder essa perspectiva de mérito. Nós temos que incentivar, sim, a questão do mérito pessoal, individual, né? Nós não temos, de fato, uma sociedade meritocrática, porque a sociedade meritocrática ela vai se construir na medida que nós tivermos um ponto de saída igual, que poderia ser dado, por exemplo, pela escola. O PDT, por exemplo, sempre defendeu a escola porque, para nós, no momento que se garantir ao filho do trabalhador uma escola de qualidade como filho das elites brasileiras, a gente dá o mesmo ponto de partida e aí você pode ter uma disputa mais igualitária. Hoje isso não existe, mas negar que um indivíduo pobre, que se esforçou, que trabalhou e conseguiu avançar socialmente na vida, que ele teve mérito, então, para mim é um grande erro e acaba jogando uma grande parcela da população no colo da direita, porque parece que a gente combate esse tipo de perspectiva. E parece de verdade que a gente acredita que as pessoas só podem ter alguma coisa a partir da esmola do Estado. As pessoas não gostam de se sentir mendigando esmolas do Estado. Elas gostam de entender que elas tiveram capacidade, foram à luta, né? A sociedade diz muito isso. Não, eu fui à luta e conquistei alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Falando um pouquinho. Eu, por exemplo, eu sou um garoto que nasci no Morro da Mangueira. Eu, com 11 anos de idade, o meu pai me levou uma vez na escola, eu fui estudar no Maitá. Então eu desci o morro, atravessei uma rua, andei quase 1 quilômetro até o metrô, peguei o metrô, fiquei 1h30 no metrô, desci na estação de Botafogo, na Voluntários da Pátria, peguei um ônibus, cheguei no Pedro II do Maitá, que foi a escola que eu estudei, por concurso. Todos os dias eu fazia isso para ir e voltar para casa. Depois de alguns anos eu ingressei na universidade pública. Eu fui fazer direito na UFRJ, fiz mestrado na UF. E aí você dizer para mim que eu, filho de um eletricista e de uma doméstica, hoje que me formei numa das melhores universidades públicas do Brasil, né, que fiz mestrado, que eu não tive mérito, que o meu esforço pessoal não serviu para nada, para mim é um grande erro. Você falar isso para o meu pai, para a minha família tem um grande orgulho do esforço pessoal que eu desenvolvi. Óbvio, se não existisse talvez um colégio de qualidade como o que eu estudei, o Colégio Pedro II, se não existisse uma universidade pública para me receber, talvez eu não tivesse conseguido galgar os espaços que eu galguei. Mas ninguém pode tirar o mérito, o esforço pessoal que me garantiu o avanço social. Eu acho que quando a esquerda abre mão desse debate e se coloca muitas vezes numa posição que parece que ela é contra esse esforço pessoal das pessoas, para mim ela perde o debate para a direita, ela se equivoca. Ainda só persistindo um pouco nesse tema, eu acho que a esquerda erra quando ela quer usar para propaganda, né? Ela vê a ascensão social, em que ela ajudou a acontecer aquela ascensão social através de programas, transferência de renda, através de aumento de salário, só que ela aí na propaganda política, ela vai além, exagera e esquece esse fator psicológico, da psicologia das massas, em que o trabalhador simples, por mais que ele saiba que é importante o governo ajudar, ele quer sentir ele, né, como protagonista da sua própria história. Você vê, nos próprios países que você teve um avanço maior do sistema socialista, por exemplo, a partir de processos revolucionários, isso está aí estudado. Por exemplo, a União Soviética. Um dos grandes problemas, a União Soviética ou Cuba agora, eu tive Cuba recentemente, um dos grandes problemas que se percebia na sociedade era a não possibilidade do Estado entregar algo diferente, né, a partir de esforços diferentes. A lógica de uma sociedade onde todos vão ter uma entrega por parte do Estado, né, o Estado vai te devolver
algo igual, mesmo se você tiver esforços diferentes, leva a um processo de perda de eficiência por parte do Estado, né? Se eu tenho esforços diferentes, é natural que eu tenha resultados diferentes, né? Então, Cuba, a União Soviética perceberam isso. Cuba agora mais recentemente vem fazendo reformas nesse sentido, e a União Soviética lá atrás teve alguns dos grandes problemas de produtividade por conta disso, porque você tinha uma sociedade que muitas vezes acabava se estagnando. Por quê? Porque a sociedade olhava e dizia o seguinte: olha, não adianta eu me esforçar mais, porque o resultado final, e o Estado só vai me pagar, por exemplo, igual ao outro que não se esforce. Então você acaba gerando um processo social muito complicado, de estagnação social. É fundamental que aquele que se esforça mais tenha uma entrega por parte do Estado de um resultado melhor, mais aquinhoado por parte do Estado. Lembrando, a gente vive numa sociedade capitalista. Muitos da esquerda também acabam tendo um fetiche que, embora nós sejamos de esquerda, alguns socialistas, trabalhistas, mas nós vivemos numa sociedade capitalista. E a sociedade capitalista, ela entrega, ela paga de forma diferente a esforços diferentes. Então a gente não pode perder essa perspectiva do mérito. Eu só acrescentaria um pouquinho ao debate, né, nossa conversa, nesse ponto de vista, que o valor do mérito não é propriamente uma coisa capitalista, né? Numa sociedade mesmo igualitária, a pessoa que se esforça mais, digamos, por exemplo, no campo da cultura, por exemplo, que não é um campo muito... Tem maior reconhecimento. Sim, eu estou falando... Você tem mais reconhecimento. De forma mais simplificada. Claro. Por exemplo, se eu sou um cara que me entrego mais à criatividade, eu vou ter um reconhecimento maior. Academia. Exatamente. Se eu escrevo mais livros, né, eu vou acabar tendo um reconhecimento maior. O reconhecimento não deixa de ser, fazendo aquela simplificação, uma forma de pagamento da sociedade. Sim. Mas é fato que, se o indivíduo se esforçou mais, em tese... Eu acho que o problema, na sociedade capitalista, é a falta de meritocracia. Porque, por exemplo, o cara trabalha a vida inteira que nem um jumento e não tem nada. Enquanto ele vê um cara que não trabalhou nada conseguir muita coisa. Aí, na realidade, você tem uma distorção. Aí você tem uma distorção da meritocracia. Exato. Aí você tem uma distorção da meritocracia que também é muito reportada pela questão dos privilégios. Sim. Né? Agora vamos mudar de assunto. Eu queria falar... Tem um assunto que eu sempre falo, eu tenho uma certa obsessão por isso, que é a questão da mobilidade, dos transportes, né? Eu entrevistei o Lula e a Dilma. Eu perguntava sempre a mesma coisa. Eu era até... Meus amigos riam de mim. Que era sobre a questão da infraestrutura, de você construir ferrovias ligando as cidades brasileiras, metrôs nas grandes cidades. Você não acha que uma das razões da vitória do Bolsonaro foi porque o trabalhador nas grandes cidades, onde o Bolsonaro ganhou com muita força, inclusive no Nordeste, algumas, Recife, por exemplo, ganhou no primeiro turno, que ele vendo as grandes cidades se tornarem um caos, sabe? E você pega um ônibus daqui do centro para a Seropédica, você não entende como aquilo é possível, são 3 horas no ônibus, um calor desgraçado, um desconforto, ou seja, o sofrimento do trabalhador para ir e voltar ao trabalho é muito grande e você não vê onde o governo se esforçou para reduzir esse tipo de sofrimento. Você não vê um projeto. Você vê alguns projetos, ônibus, mas uma coisa assim mais estrutural, que realmente tenha feito diferença. Você não viu muito isso. Você acha que também isso colaborou com a vitória do Bolsonaro? Eu também acredito. Eu acredito que um dos grandes palcos do embate político hoje ele se dá nas cidades. Para mim, o grande palco do embate político é a cidade hoje. A maior parte da população brasileira vive nas cidades. As cidades brasileiras elas tomaram um gigantismo completamente desestruturado, né? E fruto disso é o processo de favelização que nós temos aí, né, nas grandes periferias que a gente tem nessas cidades do Brasil afora. Hoje, eu acredito que mobiliza muito o trabalhador
a capacidade que o governante vai ter de transformar a qualidade de vida desse trabalhador. E quando você fala da mobilidade, você fala num dos grandes elementos de qualidade de vida. Você imagina um trabalhador que pega um trem e ele tem que acordar 3 horas da manhã para pegar o trem, para chegar ao centro do Rio, para pegar mais um ônibus, para chegar no trabalho às 7 horas da manhã e depois para voltar, às vezes ele chega em casa 10, 11 horas da noite, depois de uma jornada extenuante, depois de pegar um ônibus lotado, um trem lotado, e ele não tem capacidade muitas vezes de ter contato com a família dele. Se o governante conseguir fazer algum tipo de intervenção que transforme isso, que garanta, por exemplo, que esse trabalhador chegue em casa 40 minutos mais cedo, 1 hora mais cedo, que esse trabalhador tenha um transporte com um pouco mais de dignidade, porque os transportes brasileiros hoje ainda são transportes verdadeiramente indignos, né? Verdadeiramente indignos. Eu tenho certeza que a sensação de satisfação ela vai se tornar muito mais forte e o trabalhador vai retribuir isso do ponto de vista político. Em que pese eu reconhecer até um certo esforço nesses últimos anos do campo progressista que governou o Brasil, no governo federal principalmente, mas eu acho que ficou muito aquém do que poderia ter sido feito. Mais uma vez, não foram feitos os enfrentamentos que eram necessários. Você vê aqui no estado do Rio de Janeiro. Qual foi a grande mudança estrutural do transporte no estado do Rio de Janeiro? A gente adotou um modelo de transporte de capacidade média, o BRT, na cidade do Rio de Janeiro, que é um modelo que já está datado 40 anos, porque Curitiba, esse modelo de transporte já tem 40 anos, inclusive já está ficando saturado. Já começa a se discutir lá em Curitiba uma nova modalidade de transporte. Então, o que você falou, cadê o trem, cadê o metrô, que são transportes de massa, que tem capacidade de transportar mais gente? Eu queria abordar essa questão do transporte público, da mobilidade urbana, onde você mesmo falou que se dá aí o centro da batalha política no Brasil, mas eu queria abordar do ponto de vista da estrutura do transporte, no sentido de que colocar o transporte urbano, a mobilidade urbana, no centro de um projeto econômico para o país, ou seja, você não apenas visar a redução do tempo do trânsito, do trabalho, mas também você criar uma indústria que forneça os materiais e os acessórios e os trens necessários para melhorar o transporte. Ou seja, um projeto econômico que inclui também gerar emprego e gerar riqueza para o país nesse sentido. Você não acha que faltou essa discussão no campo progressista? Não, eu acho que faltou muito. Acho que foi uma grande derrota para o Brasil a perda da possibilidade de trazer para cá aquele trem trem-bala, né? Porque ele ia induzir uma indústria ligada à questão do trem, né, da ferrovia, poderia estar impulsionando isso. Infelizmente, como você falou, não foi feito um grande projeto estrutural que podia gerar emprego, desenvolver tecnologia no Brasil, né, gerar qualidade de vida, porque você teria a redução de tempo, de deslocamento das populações. E o Brasil, infelizmente, ele pecou realmente nesse sentido. Mais uma vez, voltando, por que não aqui, né, retomar a indústria naval construindo barcos para transportar as pessoas? Você sabia que hoje você tem barcas que têm capacidade de fazer transporte de pessoas flutuando num calado de 20 centímetros? Aqui na Baía de Guanabara, você tem 7 cidades que podiam estar sendo atendidas. Você reduziria absurdamente o tempo de travessia dessas pessoas. Você podia estar descentralizando um pouco mais a indústria, o comércio, né? Mas as intervenções que foram feitas nos últimos anos foram intervenções muito pontuais. O Brasil peca por não construir um projeto de desenvolvimento, inclusive do ponto de vista dos transportes. Você imagina quantos empregos seriam criados se a gente startasse uma indústria, por exemplo, de transporte ferroviário no Brasil? Aliás, quanto que o Brasil deixaria de gastar? 1 quilômetro de manutenção de trilho do trem, 1 quilômetro de manutenção de asfalto é mais caro do que a manutenção de 30 quilômetros de linha de trem.
Ou seja, o Brasil, inclusive, estaria poupando recursos públicos para fazer infraestrutura. Então, a falta de uma visão estratégica no Brasil hoje, e da própria esquerda brasileira que governou nos últimos anos, faz com que a população brasileira pague um preço muito alto. É verdade. Lembrando que você teve a oferta por parte da China de construir com o dinheiro dela, dinheiro da China, tecnologia chinesa, ela ia fornecer tudo, o trem, a ferrovia transoceânica, Verdade. que ligaria o Atlântico ao Pacífico, Sim. permitindo que o Brasil exportasse minérios de ferro, soja, diretamente para o Pacífico, através do Peru, sobretudo, né? Pelos Andes. Isso aí não foi para frente, a própria imprensa brasileira não estimulou, o governo Dilma naquele momento já estava muito enfraquecido, não aproveitou isso para mobilizar as pessoas. A Transnordestina ainda está aí indo, meio que parando. Ela faz parte, a Transnordestina faz parte do projeto. Trechos. Sabe uma coisa que eu sempre pensei, eu já escrevi sobre isso no blog, é que também são certos vícios do próprio sindicalismo brasileiro, como o berço desse novo sindicalismo nasceu no ABC, da indústria automobilística. Eles sempre se mobilizaram muito para que as fábricas de carros continuassem vendendo muito e sempre se mobilizavam para que o governo reduzisse os impostos para essas fábricas. E nunca houve a produção de inteligência e pensamento para a questão da indústria ferroviária, que poderia inclusive ampliar o sindicalismo no Brasil ao nível estratosférico, porque a gente se libertaria de uma dependência muito grande da indústria automobilística, criaria outro polo de difusão sindical, que seria muito maior e mais espalhado pelo país, porque você poderia ter fábricas no país todo. Por que a gente não pensou nessas coisas? Na verdade, você tem nos últimos anos, a partir também dos anos 90, do neoliberalismo, você tem um movimento inverso, né? Você tem a destruição da rede ferroviária federal, né? A malha ferroviária brasileira foi completamente sucateada com pequenos trechos que ainda existem. Você não tem uma exploração, por exemplo, do ponto de vista turístico que isso podia... Você imagina, eu lembro ainda quando criança da estação da Leopoldina funcionando e aquele famoso trem de prata, que dizem que era uma das viagens mais gostosas que eram feitas do ponto de vista turístico, né? Você imagina integrar o Brasil inteiro por trem, como acontece na Europa, né? Mas realmente o Brasil ele fez uma opção rodoviarista. Ainda na década de 50, ali com Juscelino, a pressão do automóvel chegou muito forte, o que também nos torna dependentes da indústria dos combustíveis fósseis, do petróleo. E o sindicalismo brasileiro, de verdade, ele ficou muito, dos anos 80 principalmente, do novo sindicalismo, ficou muito preso ali na lógica do ABC, a esse tipo de indústria, o que não fez com que eles pensassem em outros modelos. Por quê? Mais uma vez, principalmente os grupos ligados a esse novo sindicalismo acabaram fazendo uma opção político-partidária por um partido que não teve capacidade de pensar o Brasil, que sempre pensou o Brasil a partir de ações pontuais. Os grandes programas estratégicos de desenvolvimento do Brasil, que se iniciaram a partir da Revolução de 30 com Vargas, que foram pensados, por exemplo, pelos pensadores do ISEB, né? Eles foram abandonados, né? E talvez até nós mesmos, do PDT, nós que somos trabalhistas, nós nos últimos anos tivemos a incapacidade de resgatar esses projetos e fazer a defesa plena como deveria acontecer junto da sociedade e convencer a sociedade da importância de retomar isso. Hoje eu estou plenamente convencido que, sem querer ser repetitivo, mas sem um grande programa nacional de desenvolvimento estratégico, a gente fica sem saber para onde que a gente vai. E se não existe uma estratégia, até dizer quais são os setores estratégicos é difícil. Qual é a estratégia? Qual é a indústria que eu vou construir a partir de agora, se eu não tenho um plano estratégico para o Brasil? Porque na medida que eu tenho um plano estratégico, eu defino, olha, esse setor é estratégico, esse setor é estratégico e esse é estratégico. Mas quando eu não tenho um caminho, até para definir o que é estratégico é difícil. E efetivamente, do ponto de vista da estrutura de transportes brasileiro, você vê uma greve de caminhoneiros para o Brasil. Uma greve de caminhoneiros para o Brasil. Porque a gente não consegue ter uma malha, por exemplo, ferroviária, que podia permitir transporte de carga de forma muito mais rápida, muito mais barata
com muito mais segurança e, por exemplo, sem esse tipo de sabor aí que aconteceu do ponto de vista da estratégia nacional. Né? Edson, você sabia que alguns latifundiários, grandes produtores de soja no Centro-Oeste, eles são donos também de grandes frotas de caminhões? Então, eles mesmos se mobilizam, fazem lobby para que você não haja ferrovias, porque eles lucram também com os caminhões. É possível, eu acredito. A elite brasileira ela é composta de várias frações. Mas você não percebe a mesquinhez desse processo? Que eles preferem perder produtividade a nível internacional, perder lucros até, mas para continuarem mantendo aquela estrutura que é confortável para eles. Sim. Eles já são os detentores daquela estrutura e para eles é mais fácil mantê-la do que transformar, perdendo, talvez na cabeça deles perdendo. Ganhando o Brasil, mas talvez perdendo um pequeno grupo. Né? Esse, aliás, é o grande debate do Brasil. Né? Quem é que ganha e quem é que perde. No debate geral no Brasil, os pequenos grupos sempre ganharam e as grandes parcelas da população sempre perderam. Eu vou falar agora sobre desigualdade de renda. Eu tenho uns dados aqui que eu publiquei no cafezinho no ano passado, só que eles são muito atuais ainda. As pessoas, eu acho que elas não têm ideia do nível de desigualdade no Brasil. No Brasil, por exemplo, o 1% da população detém quase 30% da renda nacional. Nos Estados Unidos, que é considerado o país mais desigual do mundo desenvolvido, e não é exemplo para o mundo desenvolvido, tanto que o Piketty vai criticar os Estados Unidos, esse 1% tem 15%, ou seja, aqui quase 30%, lá 15%. E se você for ver o 0,01%, 0,001%, a posse da riqueza, da renda no Brasil, é 2, 3 vezes maior do que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, como você tem uma massa de riqueza muito maior, né, a mesma desigualdade lá não tem o mesmo impacto tão trágico como aqui. Ou seja, os 50 mais pobres nos Estados Unidos têm uma renda média anual de $25.000, 50 mais pobres. Aqui no Brasil, os 50 mais pobres de $3.400, 50% mais pobres. Sim. Ou seja, lá, tá vendo? Mais 10, 15, mais 10 vezes a renda. Então você não acha que com esse debate identitário, a gente acaba esquecendo essa coisa muito trágica, que é essa desigualdade que não tem paralelo no mundo? Acredito que sim. A desigualdade ainda é um dos grandes problemas da sociedade brasileira. E eu acredito que se combate a desigualdade criando riqueza, distribuindo renda. Para criar riqueza, nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento, que vai ter que fazer o enfrentamento de uma economia global. Então, para onde nós vamos para fazer, qual o enfrentamento que a gente vai fazer para criar riqueza? Né? Para o Brasil criar riqueza. Nós temos riquezas naturais abundantes, isso aí todo mundo sabe, mas nós precisamos de um grande projeto de desenvolvimento tecnológico para agregar valor àquilo que nós temos, né? E a partir disso a gente fazer a distribuição de renda, trabalhar paralelo não, trabalhar em conjunto com políticas de distribuição de renda, que eu particularmente acredito que não exista uma melhor política de distribuição de renda do que a educação. Para mim, a grande política de distribuição de renda ainda é a educação. A educação, a cada nível educacional que o indivíduo chega, quando se verificou que ele tem uma melhora percentual aí de 10 a 15% na sua renda, né? Então, se a gente consegue fazer um grande projeto de educação, que também está na perspectiva estrutural, você imagina quantas escolas a gente pode fazer Brasil afora ainda. Só aqui no Rio de Janeiro a gente tem 20 mil vagas de déficit de educação no ensino médio. E nos últimos anos foram fechadas 282 escolas, nos últimos 8 anos. Então, se você investe, por exemplo, em educação, eu acho que a gente pode fazer um grande processo de distribuição de renda. E se a gente tem um projeto nacional, a gente vai construir riqueza, né?
A riqueza é tão boa, a propriedade é tão boa que a gente defende que ela seja de todos, né? Mas o Brasil ainda hoje, ele continua num caminho de concentração de riqueza. Cada dia mais os ricos são mais ricos e cada dia mais os pobres são mais pobres. Everton, tem uma entrevista do Brizola, feita logo assim que ele chegou ao Brasil após o exílio, no canal público, eu esqueci o nome, que você tinha vários jornalistas entrevistando, o Samuel Weiner era vivo, ele estava na frente ali também, e todos eles cobravam uma autocrítica do Brizola. Sim. Eles repetiam: Brizola, mas qual a crítica que você faz, a autocrítica que você faz à esquerda, a você mesmo? O Brizola no início tenta disfarçar um pouco, mas no final ele acaba, um jornalista pergunta: dá três pontos, Brizola, 3 autocríticas, né? Aí ele faz as 3 autocríticas. A mais importante que ele faz é que ele fala que a esquerda esqueceu a classe média. A esquerda, se refere à esquerda dos anos 60, e ele analisa que é impossível você fazer mudanças estruturais no Brasil sem um apoio político da classe média, que vai ser o intermediário para se comunicar com o povo mais pobre. Por isso ele conclui que ele se afastava de dois polos que ele considerava muito nocivos para o que ele entendia como era o progressismo no Brasil, né? O trabalhismo, que era o imperialismo americano. Sim. Que ele combateria com muita força, o outro era o radicalismo pequeno burguês de setores da classe média, que também afastavam eles da maior parte da classe média e do próprio povo. A sua pergunta anterior sobre os erros, um dos grandes erros que cometi e que todos nós da esquerda brasileira cometemos, que foi o de não levar em conta a confiabilidade da classe média. Neste país, os trabalhadores, as grandes massas marginalizadas, que precisam emergir, sair da miséria em que se encontram, não conseguirão realizar o seu projeto sem ter a confiabilidade, a colaboração da classe média. Aqueles que pensavam que eu poderia voltar ao Brasil como um ayatolá, como um profeta, cometeram um grande erro. Porque nós precisamos rever tudo o que fizemos no passado, recolhendo dele o que teve de bom, para construir o nosso país. A mim ninguém fará radicalizar. É um grande erro. O povo brasileiro não quer radicalismo. O povo brasileiro quer políticos que trabalhem ombro a ombro com ele, e não que vivam por aí como liberais, embora falando uma linguagem de esquerda. No fundo, querendo construir aparatos. No fundo, querendo mandar no povo. Ninguém conseguirá fazer deste país o grande país que sonhamos se não trabalhar juntamente, ombro a ombro com o nosso povo. E é isso que eu pretendo fazer. Radicalismos, eu elimino da minha frente. Aliás, existem 2 áreas neste país com as quais eu não quero alianças. Sabe quais são? São com os comprometidos com o imperialismo e com a pequena burguesia radicalizada. Estas 2 áreas, eu creio que são nefastas para o desenvolvimento político e democrático do povo brasileiro. Eu pensando nisso, você não acha que nesse resultado eleitoral, agora, 2018, em que você tinha uma rejeição muito concentrada e muito grande da classe média ao PT, e de certa forma a esquerda em geral, você não acha que a esquerda tem que fazer algumas autocríticas? E como a gente vai conquistar essa classe média de volta para ela ajudar a construir um Brasil mais justo? Eu acho que o primeiro passo nisso aí é romper com determinados fetiches que ainda setores da esquerda brasileira têm com relação às classes populares, né? Que fazem uma diferenciação entre classe média e a classe popular. Se nós formos olhar, a classe média hoje no Brasil é um dos setores que mais sofre, por exemplo, pela ação da carga tributária brasileira. Porque a classe média ela faz parte da classe trabalhadora, os trabalhadores mais pobres eles pagam impostos
mas os impostos ficam muito restritos à questão do consumo, o consumo deles é muito baixo. Quem acaba pagando grande parcela dos impostos no Brasil, por exemplo, é a classe média, né? Por quê? Porque o imposto, principalmente no imposto de renda. Então, nós precisamos construir um discurso voltado para a classe média, que mostre para a classe média que nós não somos inimigos deles. A classe média é extremamente dinâmica do ponto de vista econômico. Agora, a classe média também é dotada de valores próprios, né? Nós precisamos, dentro de uma perspectiva democrática, e eu acredito que a construção desse campo que você fala, que seria um terceiro campo político no Brasil hoje, a construção desse terceiro campo, ele é um terceiro campo que precisa dialogar para além dos setores mais tradicionais que estão polarizados. E a classe média é fundamental nesse diálogo. A gente só vai vencer a eleição presidencial se a gente conseguir trazer esse segmento para a gente. Mas aí a gente vai ter que aprender a respeitar esse segmento, a dialogar com esse segmento. Por exemplo, você tem um setor de classe média que se manifesta do ponto de vista religioso, essas religiões neopentecostais e tal, provido ali de uma série de valores que eles têm, que uma grande parcela da esquerda torce o nariz. E eu acredito que se a gente quer construir um processo democrático, nós temos que respeitar a diversidade da sociedade brasileira. E ela se estrutura também a partir desses segmentos. Então a gente vai ter que aprender a dialogar. Para dialogar a gente precisa respeitar. Nós temos que entender que o outro tem muitas vezes uma perspectiva diversa da nossa. Mas a gente tem que respeitar, a gente tem que compreender. A gente tem que construir um grande pacto nacional que unifique o Brasil com objetivos claros, né? Para levar o Brasil a sair do buraco que a gente está. Um desses elementos é discutir a questão tributária. Para mim é muito claro isso. Mostrar para a classe média que é possível sim mudar a tributação no Brasil, garantindo que a classe média pague menos impostos. Não dá para um cara que ganha 5 mil, que é um cara que está na faixa da classe média, pagar aí 27,5% de imposto de renda. Pô, esse cara está sendo... E ainda ter que pagar saúde particular, escola particular. Esse é o problema. Né? E aí esse cara ele começa a entrar num grande conflito. E aí quando ele olha para a esquerda não constrói um discurso para ele. A esquerda, por apelo a determinados fetiches, né, ideológicos, não constrói um discurso para esse cara. E aí esse cara acaba entendendo que esses setores da esquerda são seus adversários, quando na verdade não são. Então eu concordo contigo aí que a construção de um novo campo político no Brasil passa necessariamente por um novo diálogo com a classe média brasileira, trazendo a classe média para uma perspectiva de transformação e mostrando para ela que a esquerda brasileira não está mais dentro de uma lógica que seria uma lógica de extremo, uma lógica de repente de um apego revolucionário. Eu costumo dizer que não tem nada mais revolucionário do que o reformismo trabalhista. O nosso reformismo ele foi muito mais revolucionário do que todos os setores que se auto-intitulavam revolucionários no Brasil. A classe média não está disposta a fazer revolução. Tem um livro do Jacob Gorender que diz o seguinte, que a classe operária não é revolucionária, é reformista. A classe média quer o seguinte, ela quer melhorar a qualidade de vida dela, ela quer chegar um pouquinho mais cedo em casa para ficar com a família, ela quer melhorar um pouco o salário para ter uma condição mais digna de passar férias com a família, para ter um pouquinho de condição melhor, para dar uma educação de melhor qualidade para a família dela, para morar num lugar melhor. Então assim, essa classe média a gente tem que saber atrair para o nosso campo e fazer esse diálogo. Mas você não acha também que existe um perigo de tratar com superficialidade a classe média? Como, assim, a classe média ela quer melhorar um pouquinho de qualidade de vida, que a gente não deveria não subestimar a capacidade da classe média de aprender, né, de assimilar e de defender um projeto nacional desenvolvimentista, pensando não apenas no que ela vai melhorar e reduzir os seus impostos, mas de acreditar idealmente, do ponto de vista idealista, de que ela pode participar de um projeto maior e você pode conquistar ela através do sonho, né, muito real, de ela conseguir bons empregos. Né? Você, um engenheiro,
numa indústria ferroviária, por exemplo. Não, eu concordo contigo. Eu sou adepto daquela teoria. Se você quer atrair a abelha, você tem que dar mel. Você tem que criar um elemento de aproximação. Num primeiro momento, você tem que criar um elemento de aproximação. A classe média tem valores muito consolidados, né? Então, por exemplo, a luta contra a corrupção é um valor muito consolidado na classe média. Enquanto a classe média olhar para a esquerda brasileira e acreditar que nós somos contra a luta, nós somos contra, por exemplo, a luta contra a corrupção, a classe média não vai se aproximar. Enquanto a gente não mostrar para a classe média que a gente quer criar um projeto na qual ela vai ser inserida, e aí eu concordo contigo, a gente vai garantir mais emprego. A gente vai garantir mais emprego a partir de quê? De um grande projeto nacional de desenvolvimento. Se a gente consegue mostrar isso para ela, mas para isso a gente tem que se aproximar. A gente tem que buscar algum ponto de aproximação. Nesse momento, esses pontos acabaram sendo rompidos por setores da própria esquerda, e aí não tem que nominar. O PT é um partido que surge nos anos 80 com um forte discurso de classe média. E ele acaba caindo em descrédito. E a classe média que acreditava num sonho, né, de um campo mais progressista acaba se afastando da gente. E a gente tem que retomar essas conexões para trazer esses caras de novo, para fazer com que eles tenham confiança de novo no nosso campo. Everton, sobre a corrupção, acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema. Queria saber a sua opinião sobre a Lava Jato. E uma coisa que eu percebi que eu sempre fui muito crítico à Lava Jato, escrevi muitos textos sobre o que eu considerava excesso, mas em determinado momento eu percebi também que a própria esquerda estava caindo em uma armadilha retórica, semântica, e que ao trabalhar a questão das denúncias contra os erros judiciais, que acabaram atingindo diretamente muita esquerda, sobretudo o PT, ela acabou sendo empurrada, né, pela mídia e pela direita para um extremo de defesa de réus, defesa de pessoas acusadas de corrupção. Ela acabou caindo nessa armadilha de ser associada à defesa à corrupção, que existe às vezes uma linha tênue, né, entre você defender o direito à defesa, o direito à pessoa ter um julgamento justo, e aquela pessoa defender uma pessoa que é acusada de corrupção. Você está entendendo? Existe uma armadilha retórica aí, e a direita caiu nessa armadilha. Quando ela deveria em algum momento ela deveria se afastar, ela não se afastou desse discurso, né? Porque na realidade o que ela deveria ter feito na prática, com o poder na mão, ter nomeado juízes do STF mais comprometidos com a Constituição. Isso ela não fez. Ela ficou só no gogó depois reclamando dos juízes que eles mesmos nomearam. Sim. Então você acha que isso aí foi um dos grandes erros e causas da derrota da esquerda? Eu acho que foi sim um dos grandes erros da esquerda. Primeiro, mais uma vez, a pauta, a agenda de luta anticorrupção tem que ser uma agenda da esquerda brasileira. O dinheiro público é o dinheiro de todos, é o dinheiro dos nossos impostos, é o dinheiro que paga a escola pública para as crianças mais pobres, é o dinheiro que faz as obras de infraestrutura para o trabalhador ter mais condições de chegar mais cedo em casa, é o dinheiro que vai para o posto de saúde para você ter uma saúde básica. Permitir que esse dinheiro seja drenado por castas corruptas, por grupos econômicos corruptos, é um grande erro. A esquerda não pode perder da sua mão a bandeira de luta contra a corrupção. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a esquerda ela tem que sim atuar contra os excessos do judiciário. Mas nós precisamos fazer uma reflexão. Nós estamos num sistema democrático. Eu acredito muito fortemente nisso. Se nós estamos num sistema democrático, nós temos que respeitar as instituições democráticas do Estado brasileiro. Portanto, o judiciário brasileiro tem que ser respeitado. Ele funciona dentro de um marco democrático que foi pactuado pela nossa sociedade, né, a partir da Constituição brasileira e por seus ordenamentos acessórios.
Quando a esquerda brasileira ela passa a produzir muito mais um discurso contra os excessos do que um discurso anticorrupção, ela é mal interpretada pela sociedade. A sociedade começa a acreditar que ela não está criticando os excessos, na verdade ela está fazendo defesa do banditismo. A esquerda brasileira não tem que defender bandido, né? Nós temos que defender a legalidade dos ritos e dos atos do judiciário. Se existem excessos, é fundamental que a gente corrija os excessos, que a gente denuncie os excessos e os corrija. Agora, eu acredito que a esquerda brasileira, o campo progressista, já tem maturidade para enxergar que no Brasil muita gente fez coisa errada. Muita gente passou do limite. Do próprio campo também. No próprio campo progressista. Passaram de todos os limites. Algumas coisas que a gente tem visto no noticiário são verdadeiros absurdos. Como é que uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, que é uma empresa estratégica da nação brasileira, construída pelo governo trabalhista, como é que essa empresa pode ser loteada por máfias num governo de esquerda? A esquerda brasileira pode ter permitido uma empresa como aquela de tamanha importância para a sociedade brasileira ter sido loteada por máfias. Até grupos da oposição tinham ali, está noticiado, né? Tinham ali pedaços da empresa que estavam loteados na sua mão. Obviamente eu também não vou querer aqui assimilar o discurso da direita, como se a corrupção no Brasil ela tivesse sido um produto dos últimos 15 anos, 20 anos de governo, né? A corrupção no Brasil é um problema endêmico, que está no histórico do Estado brasileiro. Mas eu acredito que a gente podia ter feito diferente. E infelizmente, quando a gente não fez diferente, e quando a gente passa a denunciar muito mais o sistema judiciário do que criticar aqueles que se corromperam, eu acho que a gente também gera um descrédito da sociedade em relação ao nosso campo. Eu acho que o nosso campo ele tem que ser muito firme no combate à corrupção. E nós somos humanos, né, Miguel? Todos nós somos humanos, os humanos são passíveis de erros, né? Por maior que seja a liderança política, essa liderança ela pode cometer erros, né? E esses erros precisam ser corrigidos pelo judiciário, né? Cada um tem que ser dado o devido processo legal. O que a gente tem que defender é o devido processo legal, o respeito às instituições, né? Os julgamentos de forma correta, mas a gente não pode fechar os olhos também para os malfeitos que foram realizados. E não é possível que em meio a verdadeiras enxurradas de denúncias que a gente vê por aí, né, que não exista nada. Eu acredito que a esquerda ela tem que ter um pouco mais de timing quando ela faz esse debate de corrupção, porque parece que hoje a gente está defendendo os corruptos, né, quando na verdade a gente tem que defender a sociedade brasileira deles. Nesse livro aqui, do Mark Lilla, ele aborda essa questão do judiciário, do campo progressista nos Estados Unidos, começar em determinado momento também a apelar para a judicialização da política, porque, de certa forma, parece mais confortável, um atalho para você conquistar determinada política, sobretudo identitária, você apelar para o judiciário, que numa canetada decide uma coisa, do que você trabalhar a opinião pública, né, convencer as pessoas de porta em porta, de que é importante aprovar uma lei tal. E aqui também no Brasil a gente viu durante muitos anos, antes do PT chegar ao poder, uma judicialização constante. E você vê agora de novo, depois de tudo que aconteceu, qualquer coisa, a esquerda brasileira, ela vai no STF, tudo ela judicializa, e você vê o mesmo erro se repetindo. Você não acha que falta uma consciência maior da esquerda de focar na política, já que o judiciário não é confiável do ponto de vista de ser uma instituição que vai defender os valores populares? Concordo contigo. E aí, mais uma vez, não tem como não citar o PT de novo. Quem se notabilizou dentro do campo da esquerda brasileira como o partido que mais judicializava as questões,
judicializava as questões que eram próprias da arena política, foi o PT. O PT ele foi um dos grandes elementos que deu força, por exemplo, ao Ministério Público. Nada contra o Ministério Público, o Ministério Público é fundamental. Mas quando se criou a ilusão que o Ministério Público pudesse atuar de forma dissociada e talvez neutra, se cometeu um grande erro. E talvez hoje essa falsa impressão, essa falsa ilusão que foi construída se voltou contra o próprio PT. Né? Que, como você disse, por exemplo, você vê que algumas medidas que foram tomadas lá atrás, criticadas pelo PT, de judicialização, mais uma vez agora eles voltam a realizar. Né? Eles que criticavam a judicialização contra o governo Lula, por exemplo, eles agora praticam as mesmas medidas que eles criticavam. O grande debate da sociedade, para mim, tem que se dar na esfera política. A política é o grande instrumento de construção de consensos. O judiciário ele tem que tratar de questões controversas do ponto de vista jurídico. O judiciário não tem que se envolver nas questões da política. E a esquerda brasileira ela tem que ter a capacidade de fazer o debate político de convencimento da população. Se isso vai demorar 10, 15, 20, 30 anos, não importa. Importa que a gente tem que ter capacidade de mobilizar e fazer convencimento. Né? Por que se judicializava tanto? Porque em determinado momento a esquerda, pequenininha, não tinha capacidade de fazer um enfrentamento político, por exemplo, parlamentar, e aí buscava um atalho pelo judiciário. Só que isso foi dando uma hipertrofia para o judiciário, que permitiu que o judiciário se achasse também hoje legítimo para se intrometer na seara política. Isso é um grande erro e eu acho que isso tem que ser corrigido. Everton, vamos falar ainda agora de mídia e sustentabilidade. Primeiro vamos falar de mídia. Né? Eu acho que é um dos grandes consensos, uns poucos consensos, mas grandes consensos do campo progressista, foi que os governos petistas não atuaram na mídia, não trabalharam com o esforço necessário para você mudar, democratizar, modernizar o sistema nacional de comunicação. Termina o governo Dilma, a gente tem uma mídia mais concentrada do que nunca, uma concentração de verbas públicas na grande mídia muito, muito forte, e você vê que até a própria luta contra o governo Bolsonaro hoje se dá na grande mídia. A esquerda ela fica lá dando os gritos nos blogs e tudo, só que a briga de cachorro grande, inclusive a nossa esperança é justamente nessas contradições da grande mídia com o governo Bolsonaro, só que são contradições que se esfumam rapidamente quando os grandes temas estão em pauta. Reforma da Previdência, invasão da Venezuela, os temas imperialistas e econômicos, as diferenças do governo Bolsonaro para a grande mídia se esfumam. E eles se alinham novamente. Mais uma vez a gente vê que a gente está à mercê, a gente está dependente e órfãos de um sistema nacional de comunicação. Você não acha que esse foi também um dos grandes erros da esquerda brasileira? Eu, como bom brisolista que sou, o Brizola, acho que muito antes do que qualquer outra liderança do campo progressista, da esquerda, ele sempre teve uma preocupação com a comunicação. O Brizola foi um homem de rádio, ele enfrentou uma tentativa de golpe contra o Jango nos porões do Palácio Piratini, quando ele tomou ali os cristais da Rádio Marinque Veiga, fazendo aquela campanha da legalidade. Né? Ele tinha muita capacidade aqui, ele fazia o tijolão ou o tijolaço, né? Comprava espaço de propaganda nos jornais para poder falar diretamente com a população. Então ele sempre foi um líder político que nos alertou sobre a necessidade de fazer o confronto com um grande sistema de comunicação, que até então tinha à frente aí as organizações Globo, com quem ele teve talvez uma das suas maiores contendas, né? Um dos seus maiores conflitos, e você vê que de verdade os quase 15 anos aí de governo de esquerda não fizeram os enfrentamentos, tiveram medo de fazer os enfrentamentos,
com esse grande sistemão que continua concentrando a comunicação no Brasil. Você vê que é interessante que até o Bolsonaro está tendo mais capacidade de fazer enfrentamento, por exemplo, com a Rede Globo, do que a esquerda brasileira fez nesses últimos anos todos que governou. Se está certo ou errado a forma como ele faz, eu não estou nem entrando no mérito, mas ele se coloca de forma a fazer enfrentamentos. Então, nos falta hoje mecanismos de comunicação, veículos de comunicação que tenham capacidade de verdade de chegar nas pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, na nossa campanha, a gente falou muito de pulverizar as verbas publicitárias aí do governo, independente do tamanho dos veículos, né, garantindo que você tivesse uma expressão mais democrática e mais plural de veículos de comunicação, por exemplo, dos blogs, né, do jornalismo mais popular, das rádios comunitárias, né? E os governos do PT, realmente, eles ficaram muito aquém nesse sentido. Entregaram a comunicação para segmentos muitas vezes duvidosos, que representavam ali interesses também concentrados, e a gente não conseguiu fazer as grandes transformações que a comunicação necessitava. Acho que esse ainda continua sendo um dos grandes gargalos para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira tem dificuldade de fazer enfrentamento político porque a gente não domina o mecanismo da comunicação no Brasil ainda hoje. Só a questão da pulverização da verba publicitária, o PT até fez uma pulverização, só que ele cometeu um erro, que foi a ultra pulverização, de você dar, tipo assim, uma merrequinha para uma rádio do interior, R$2.000, R$200, você tinha contrato de R$200 para uma rádio. Aí você não muda estruturalmente também, você tem um mínimo para você montar uma equipe jornalística, isso não foi feito. Só que eu queria falar de outra coisa, agora é um assunto mais político, mais hardcore, né? Hard politic, que é a questão do embate que houve em primeiro turno de 2018 entre o Ciro e o PT, né? Você teve movimentações do PT muito agressivas ao Ciro, e depois o Ciro também começou a pegar pesado de volta. E agora continua. Teve um episódio agora em Salvador, em que o Ciro foi vaiado por setores lá também ligados mais ao PT. Ele também reagiu com agressividade, né? E agora no Congresso Nacional você tem também um embate que nem sempre está claro para as pessoas, mas que para quem conhece a política vê que é tenso ali o embate entre o PT e o PDT agora, né, que se expressou na formação dos blocos parlamentares. E eu queria ver como é que você enxerga isso ao longo desses próximos anos, como isso vai se refletir em 2022, se a esquerda vai chegar muito rachada novamente em 2022, como parece que vai chegar, e como a gente pode encontrar alguma convergência para você derrotar o neoliberalismo e a direita. Eu sinceramente, Miguel, eu penso que o PT é que nos colocou no ângulo de adversários deles, né? O que não é recente. Se você olhar a história da política brasileira pós-redemocratização, pós-anos 80, você vai ver que esses embates não são recentes, né? Os embates já vêm um pouco mais para trás. Em geral, nos locais onde o PT cresceu, o PDT ficou menor, e nos locais que a gente se consolidou, o PT diminuiu. Mas nesse último período, eu quero dizer para vocês que eu acredito com muita sinceridade que o PT pensou muito mais em si e colocou a faixa de presidente da República no Bolsonaro para não perder a hegemonia no campo da esquerda. Portanto, se colocou como adversário do Brasil e também se colocou como nosso adversário, porque os adversários do Brasil são nossos adversários. Eu gostaria muito, eu acredito que o PT está no mesmo campo que a gente, gostaria muito de caminhar com os companheiros do PT, mas eles vão ter que fazer uma grande reflexão de qual caminho que eles vão querer ter.
se eles vão continuar acreditando que eles podem ser o grande guarda-chuva da esquerda brasileira, que eu não acredito, porque eles foram desmoralizados perante a sociedade brasileira. As urnas mostraram isso. Então, ou eles abrem o caminho para a emergência de novos setores da esquerda brasileira, que tem tradição de luta, e o trabalhismo tem tradição de luta. O trabalhismo é a corrente política mais generosa que já se construiu nesse país, que fez as grandes obras estruturais que esse país teve conhecimento, ou a gente vai ter que fazer um embate verdadeiramente muito mais forte. E a sociedade, ela vai observar esse embate e ela vai buscar um lado. Hoje, quem nos coloca na alça de mira ali, né, para utilizar uma expressão, já que a gente está no governo Bolsonaro aí, né, uma expressão bélica, né, quem nos coloca aí como grande adversário é o PT. A gente tentou de todas as formas construir uma relação e um diálogo fraterno para a gente poder, inclusive, vencer as eleições presidenciais. E eles preferiram manter a sua estrutura política, eleger deputados, eleger senadores, e perder o Brasil. E foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. Então, no Congresso isso já vem se dando. Hoje é fundamental que os trabalhistas se diferenciem, mostrem que nós temos um projeto político. Nós temos um projeto político para a sociedade brasileira. Esse projeto político não é o mesmo projeto do PT. Isso tem que ficar claro. Podem existir pontos de convergência, mas os projetos políticos são muito diferentes. Quais são as principais diferenças? Por exemplo, nós sempre defendemos reformas estruturais. E aí eu te digo, o PT teve aí, né, 4 governos. 4 governos. A Dilma não terminou o governo, mas 4 governos. Qual foram as reformas estruturais que foram propostas pelo governo PT? Nós somos defensores ferrenhos do investimento na educação pública. Qual foram os grandes investimentos que transformaram a educação pública no Brasil nesses últimos anos do governo do PT? O PT garantiu o acesso, por exemplo, a uma massa de jovens à universidade, através do quê? De verbas vultuosas para as instituições privadas. Aliás, inclusive fazendo transferência de recursos públicos para instituições privadas em cursos que eram ociosos, quando a gente devia ter feito os grandes enfrentamentos para investir na universidade pública, garantindo a democratização da universidade pública. O PT ele não fez os enfrentamentos que são necessários para o Brasil avançar. E nesse sentido, eles hoje se colocam como grandes adversários do PDT. Hoje, a liderança que emerge desse processo eleitoral forte, grande e que tem capacidade de liderar o campo da oposição brasileira é o Ciro Gomes. Isso para mim é pacífico. Não pode alguém querer liderar a oposição se não teve capacidade, por exemplo, de ganhar uma eleição municipal na sua própria cidade, com mandato na mão. Fernando Haddad, que eu tenho muito respeito, ele perdeu a eleição em São Paulo. Ele era prefeito de São Paulo e perdeu a eleição em São Paulo. Como é que ele pode querer liderar a oposição no Brasil? O Ciro foi lá no estado dele, lá no Ceará, a gente ajudou a eleger o governador do PT, a gente elegeu o senador, a gente no segundo turno entregou mais de 80% dos votos no estado do Ceará para o candidato Fernando Haddad, mesmo tendo uma posição de apoio crítico. E o que o PT fez? O PT hoje faz mais crítica ao Ciro do que, por exemplo, ao Bolsonaro. Aliás, ontem, assim, muito interessante, eu encontrei um jornal que falava da proposta de reforma trabalhista do primeiro governo Lula. A data do jornal é 20 de agosto, primeiro governo Lula, não é isso? 2004. Se você pegar a proposta de reforma do PT e colocar do lado da reforma trabalhista do Temer, é praticamente a mesma reforma. Não vamos esquecer que lá atrás, quando o Berzolini era ministro da Previdência e do Trabalho, eles estavam dialogando sobre retirada de direitos, estavam dialogando sobre o tratado sobre o legislado. Então, assim, o PT ele faz um discurso muitas vezes cacareja para a esquerda, mas coloca um ovo para a direita. E a gente tem que ter clareza nisso. Hoje, o trabalhismo emerge mais uma vez, o trabalhismo que é a força de esquerda de maior tradição no Brasil,
ele retoma o seu processo, o seu rumo histórico, ele entra no seu leito histórico do Rio e ele volta a impulsionar um grande projeto de transformação da pátria brasileira. E ao PT, nesse momento, vai restar um papel de coadjuvante e que podem construir conosco, podem ajudar nesse processo, se tiverem a grandeza que não mostraram nesse último processo eleitoral. Nesse último processo eleitoral, que eles mostraram foi uma posição muito mesquinha, que acabou derivando por parte deles na eleição do presidente conservador Jair Bolsonaro. Everton, vou fazer uma pergunta difícil agora, que é uma crítica à esquerda de uma forma geral, que existe, né, por parte de muitos intelectuais, progressistas. O Vanderlei Guilherme Santos aborda muito isso, que a esquerda europeia, por exemplo, se fossilizou em grande parte, ela se tornou, de certa forma, conservadora. Na realidade, o conservadorismo, em alguns aspectos, ela é defendido pela esquerda, no sentido de você não mudar em nada as leis previdenciárias, as leis trabalhistas. E a sociedade, muitas vezes, ela fica nervosa porque ela vê as coisas mudando, o mundo mudando, e setores da esquerda não querem mudar. Por exemplo, eu estava vendo uma estatística hoje, 20% da população tem carteira assinada, sabe? Tem 80% que não tem. Então a maneira de pensar dessas pessoas é diferente também. Porque as pessoas, elas de fato, elas querem emprego, elas pensam diferente. Né? E o mundo do trabalho mudou de fato. O mundo mudou também no ponto de vista da idade, as pessoas elas vivem mais. Você não acha que existe um risco da esquerda de ela ficar nessa disputa marcando posição, né? Porque cada um quer ser mais esquerda que o outro e ela quer manter a hegemonia no seu campo, de morrer todo mundo abraçado, morrer todo o campo progressista abraçado em função de uma visão, às vezes, sectária em relação às mudanças na própria legislação trabalhista e previdenciária, por exemplo? Não, eu acredito, eu concordo que o mundo se transformou, as relações do trabalho se transformaram e que é fundamental que haja uma modernização da legislação. O problema é que sempre quando isso é abordado no Brasil, é abordado com um viés mascarado. É um viés que quer garantir a ampliação do lucro em troca da precarização do trabalho. É possível você modernizar a legislação trabalhista sem necessariamente você precarizar mais a relação de trabalho, você tirar mais dignidade do trabalhador, né? Você retirar direitos do trabalhador. Mas é claro que é fundamental que a gente consiga observar a nova ordem de coisas que estão à nossa frente. Existe um novo mundo que foi construído. Por exemplo, grande parte da esquerda que é marxista interpreta o marxismo como se fosse um dogma religioso. A esquerda brasileira, uma grande parcela dessa esquerda brasileira, por exemplo, ela leu Marx de 1848, no Manifesto Comunista, e acredita que tudo que ele escreveu ali se enquadra perfeitamente na sociedade global que nós vivemos hoje. Isso não é mais possível. Uma parcela da esquerda também europeia acabou caindo numa armadilha que foi o quê? Ela não se diferencia mais da direita. E isso afastou as populações dessa esquerda europeia. Eu sou um forte defensor de uma reforma na esquerda brasileira. Eu acredito que a esquerda brasileira tem que se renovar, ela tem que se reconstruir, ela tem que olhar para a sociedade brasileira e enxergar as novas relações que se constroem. Mas não acredito que para isso a gente tenha que abrir mão da dignidade das pessoas, né? do trabalho em condições de salubridade, né? De remunerações justas. É possível que a gente garanta talvez mais eficiência, mais lucratividade, garantindo melhores condições de trabalho.
né? Modernizar é importante, mas a gente tem que ter sempre esse olhar. A gente não pode entrar no debate falsificado que muitos setores da sociedade brasileira hoje, principalmente uma parte da elite nacional, acabam falsificando, querendo garantir mais lucros, mas entregando mais precarização. Eu acho que isso é um erro. Agora, a esquerda brasileira ela tem que olhar para um novo mundo. Por exemplo, qual é o teto do desenvolvimento? O teto do desenvolvimento hoje é o quê? É a manutenção, a defesa do meio ambiente. Como é que amanhã a gente vai discutir esquerda ou direita se, por exemplo, não houver humanidade? Os estudos indicam claramente que nos próximos 100 anos, provavelmente, você pode ter uma mudança de temperatura no mundo que chega a alguns estudos dizem que pode chegar a 5,4 graus a mais na temperatura global. Isso inviabiliza completamente a possibilidade da existência humana na Terra. E aí a gente não vai estar discutindo esquerda e direita. A esquerda hoje vai ter que estar discutindo o seguinte: o paradigma da existência e da sobrevivência humana. Então a esquerda tem que fazer uma reflexão, inclusive, sobre o desenvolvimento, porque ela é forjada num modelo cientificista, num modelo de desenvolvimento industrial que acreditava que o mundo podia avançar se desenvolvendo sem pagar nenhum preço. E hoje o meio ambiente impõe um limite a esse desenvolvimento. E a esquerda tem que estar disposta a fazer esse debate. A gente vê aí as catástrofes que a gente teve no Brasil recentemente. Você vai ver que tem muitos segmentos de esquerda que achavam que determinados temas eram bobeira, era coisa de ambientalista, mas de ambientalista falando de uma forma preconceituosa. E a gente tem que entrar nesses debates, né? Qual o custo do desenvolvimento, né? Qual o custo, por exemplo, do respeito a uma coisa que parece que a esquerda brasileira também esqueceu, a questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos é um outro tema fundamental. Aliás, tem um tema que, por exemplo, na sociedade de consumo que a gente vive, e aí, de novo, eu acho que a esquerda ela não pode querer dialogar desconectada da realidade. Nós vivemos numa sociedade de consumo capitalista. Qual é o direito hoje que atinge a todas as parcelas da população, independente de classe, de cor, de gênero, de local de nascimento, que é, por exemplo, o direito do consumidor? Você não vai ver ninguém na esquerda falando da questão do direito do consumidor. Porque o direito do consumidor, o consumir para parcelas da esquerda, é algo tacanho. Não é que eu estou defendendo aqui consumismo, não é isso. Mas eu estou defendendo o seguinte: a gente tem que entrar, são temas novos. A gente tem que estar dialogando sobre isso. Para mim hoje, principalmente o paradigma, a questão do meio ambiente hoje ela é fundamental. Um novo olhar da esquerda sobre o desenvolvimento é fundamental, né? Nós temos que dialogar, por exemplo, o Brizola uma vez falou que os sindicatos se preocupavam muito mais com os trabalhadores, que já eram trabalhadores que tinham carteira de trabalho e tal, e esqueciam do resto dos trabalhadores que estavam desempregados. Nós precisamos construir uma esquerda que esteja preocupada também com os desempregados. Tem parcelas, como você falou, gigantes da sociedade brasileira que estão vivendo na informalidade. Quem é que fala com essas pessoas? Quem é que organiza esses desempregados? Qual o setor da esquerda brasileira hoje que fala para os desempregados? A gente fala para o empregado, né? Para o cara que está lá no ABC muitas vezes, o cara que está lá empregado na multinacional. Eu estou fazendo um debate do legislado contra o acordado, mas e o cara que está sem emprego? Quem é que fala para ele? Agora mesmo a gente está enfrentando aí um brutal ataque ao sistema de previdência brasileiro. Quem é que fala para essas pessoas? Hoje eu estava vendo, uma das propostas é que os idosos que ganham aí cerca de um salário mínimo, tem uma das legislações que ele ganha até um salário mínimo, ele vai ganhar aí para um mínimo de sobrevivência até R$400. Não vai ter mais o gatilho pela inflação para correção dos valores de aposentadoria. A gente tem que entrar nesse debate também, que também é um debate que está colocado, né? Já tem setores da esquerda que estão sendo drenados para o debate da Previdência do ponto de vista do que se coloca pelo sistemão. Ninguém quer discutir as isenções, ninguém quer discutir a DRU,
ninguém quer discutir a sonegação fiscal. A gente tem que estar preparado para debater esse tipo de coisa, né? Mas enfim, a esquerda brasileira, ela tem que sofrer de verdade um novo impulso. Eu acredito, tem um livro que eu li há algum tempo atrás que ele falava da morte da esquerda e da vida, de uma nova vida para a esquerda. Eu acredito muito nisso. A esquerda, ela se constrói e se desconstrói ao longo das décadas. A esquerda, ela surge a partir da Revolução Francesa e aquele modelo, em determinado momento, ele decai. Depois você surge um novo momento de novas revoluções no mundo e essa esquerda, ela de volta, ela decai. E nesse momento, eu acho que no Brasil principalmente, nós temos uma descida de um determinado segmento da esquerda que se construiu e a gente precisa construir o que vai ser uma nova esquerda. A gente olha para o Equador e lá naquele governo da Revolução Democrática Cidadã, que o Rafael Correa colocava, se fazia muito esse debate, se o Rafael Correa era de esquerda, se não era, do próprio Equador, né? Porque você tinha um debate muito forte dentro da realidade daquele país, se aqueles conceitos que ele começava a apresentar eram conceitos verdadeiramente de esquerda. Por quê? Porque a esquerda só consegue olhar, muitas vezes, no retrovisor. Aquilo que não é marxismo não é esquerda, né? Aquilo que não foi escrito no livro vermelho do Mao Tse Tung não é esquerda, né? Aquilo que não é chamado de comunismo não é de esquerda. Será que não é? Mais uma vez, existe algo mais revolucionário do que o reformismo do trabalhismo no Brasil? Né? Então, eu acho que são novos paradigmas que a gente tem que construir. E a gente não pode perder o seguinte sentido: a esquerda brasileira tem que ser construída a partir da nossa realidade, com as contradições que vivem a nossa gente, a partir das nossas cores, da nossa miscigenação. Não adianta a gente buscar elementos para construir uma esquerda brasileira olhando para Cuba, para a Coreia do Norte, para a antiga União Soviética ou mesmo para a esquerda europeia. Nós temos que construir uma esquerda que dialogue com a nossa sociedade, que tem uma série de especificidades, e é essa esquerda que precisa surgir no Brasil. Eu acho que o PDT hoje, ele começa a construir um caminho para essa nova esquerda. Everton, eu já conversei com você sobre o tema Venezuela, já li alguma coisa também que você escreve. Eu sei que você tem muitas críticas ao regime Maduro, e eu queria saber qual a sua posição, então, em relação a essa última grande crise que a Venezuela vive e que está contaminando a opinião pública brasileira. O tema Venezuela é um tema muito controverso na esquerda brasileira. Eu acho que a esquerda brasileira e a direita brasileira são muito mal informados sobre aquilo que acontece na Venezuela. Eu tive cuidado de, nos últimos anos, aí eu poderia dizer aí pelo menos 10 anos, eu venho acompanhando muito de perto o que acontece na Venezuela, tendo informes da oposição, tendo informes da situação, tentando dialogar com os vários lados que se colocam abertos para o diálogo. Eu hoje vejo o que acontece na Venezuela o seguinte: o Maduro, ele é inegável os avanços que o chavismo trouxe para a sociedade venezuelana. Ele de verdade ele traz grandes transformações para a sociedade venezuelana. Mas como todo governo que quer se manter no poder, ele começou a cometer uma série de erros. Eu acredito que a convocatória das últimas eleições presidenciais na Venezuela incorreu num vício constitucional, ou para mim houve uma ruptura constitucional. O órgão legítimo para convocar as eleições era o Conselho Nacional Eleitoral. As eleições acabaram sendo convocadas pela Assembleia Nacional Constituinte, que não era o órgão legítimo para tal feito. E por que foi feito dessa forma? Porque o Maduro perdeu a capacidade política de controle da Assembleia Nacional e não tinha interesse de renovar os mandatos do Conselho Nacional Eleitoral. Caso renovasse, poderia perder o controle desse órgão. Ele cria uma manobra política, chama a Constituinte, de forma que ele passe a ter maior poder dentro da Constituinte do que a oposição, e utiliza a Constituinte para convocar as eleições. Antecipa as eleições
e é fato notório que uma parte da oposição foi presa. A oposição na Venezuela ela esperou exatamente o período que diz a Constituição bolivariana, aprovada pelos chavistas, que era um período de 30 dias, eles não reconhecem a posse do Maduro, e eles esperam, aliás, 90 dias, que é o decurso que está escrito na Constituição bolivariana, de vacância da presidência, e aí eles, de acordo com o que diz o texto constitucional, eles autoproclamam o Juan Guaidó como presidente para o exercício da presidência. A Constituição diz que ele deveria exercer a presidência e puxar novas eleições gerais em 30 dias. Também não me parece que é o que eles querem fazer. Existe um setor na oposição venezuelana que é um setor de esquerda, que está aberto ao diálogo. Existe também um setor muito radicalizado. Eu acho que a esquerda brasileira ela perdeu a possibilidade de dialogar com esses setores de esquerda, que são oposicionistas, que estavam abertos a um diálogo democrático. Por quê? Que setores são esses? Você tem setores, por exemplo, você tem setores que romperam com o chavismo, você tem setores que foram derrubados pelo chavismo. Por exemplo, o Partido da Ação Democrática, que é o partido do Carlos Andrés Pérez, que é derrubado pelo chavismo, é um partido de forte tradição social-democrata, que, tal qual a social-democracia na Europa, deu uma guinada neoliberal nos anos 90. Mas você tem os setores da base desse partido que não se contaminaram com uma cúpula. E esses setores estavam dispostos a dialogar, muitos desses setores. Você tem, por exemplo, um partido que rompeu com o chavismo, que é o Podemos, também o movimento ao socialismo. Não me parece que um partido que mobiliza seus militantes para enfrentar a direita, que ia tacar fogo na Embaixada de Cuba, e coloque seus militantes em frente à Embaixada de Cuba para defender a Embaixada de Cuba, possa ser chamado de um partido de direita. O movimento ao socialismo também estava disposto a dialogar. Só que na medida que a esquerda latino-americana foi se fechando para o diálogo com esses segmentos acabaram perdidos e acabaram se aproximando também dos segmentos de direita. E você teve uma forte construção de um consenso para que houvesse uma ruptura com o chavismo. Se aqui no Brasil, num determinado momento, a gente caminhasse, por exemplo, a possibilidade de um partido único, eu não me sentiria confortável. Eu gostaria de ser respeitado na minha experiência político-partidária, né? Então eu acho que houve uma ruptura constitucional, sim. Houve uma grande escalada autoritária no chavismo. Eu conheço pessoas, companheiros, militantes, jovens, que ficaram presos durante alguns dias em bases militares na Venezuela por estarem fazendo um protesto de estudantes na rua. Não me parece que isso seja produto de uma sociedade democrática. Agora, eu falei de forma muito clara que eu também não reconheço, embora eu ache que tenha sido cumprido lá o rito constitucional, mas não reconheço legitimidade no presidente que se autoproclamou. Eu acho que a Venezuela deve buscar um caminho de pacificação nacional, através da política, que, ao meu ver, é um processo de eleições gerais, com anistia e a garantia de que todos os grupos possam participar com a organização de agências internacionais. A Venezuela faz parte do sistema internacional democrático, da ONU, então não tem nada demais se for puxado uma eleição geral, por exemplo, com a ONU, com outros organismos internacionais organizando essa eleição e garantindo-se a participação de todos os segmentos que hoje se confrontam lá. Tem que se buscar um caminho pacífico. Não reconheço de forma alguma também a possibilidade de qualquer intervenção militar. Para mim, intervenção militar em qualquer país da América Latina é uma coisa que a gente não pode tolerar. Não pode cair nesse erro de permitir que a América Latina vire palco de novo de intervenções militares, produtos do imperialismo. Veja, a minha posição ela acaba sendo uma posição complexa, porque muitos da esquerda vão me olhar ao criticar o Maduro, você ao criticar o Maduro você está se alinhando ao imperialismo americano, e não é nada disso. Eu rechaço qualquer alinhamento com o imperialismo americano. Acredito sinceramente que existe uma disputa
econômica muito pesada pelos recursos estratégicos da Venezuela, especialmente o petróleo, né? Interesses muito fortes econômicos que querem atingir a Venezuela, mas não posso deixar de perceber que houve uma escalada autoritária na Venezuela e que o governo Maduro ele tomou medidas que, do ponto de vista jurídico democrático, acabaram por inviabilizar esse governo. Eu acho que o grande caminho para a pacificação nacional é uma chamada de eleições diretas, controladas por organismos internacionais, com observadores internacionais, para tentar pacificar aquele país irmão, país vizinho, porque uma crise na Venezuela hoje ela traz para o Brasil resultados muito difíceis, né? A gente vai ser muito impactado por uma crise na Venezuela, uma crise humanitária, uma crise, uma conflagração da situação como está se dando hoje, né? A mídia brasileira ela vem informando de forma muito ruim, né? Ela vai para um extremo, ela compra a versão da direita. Por outro lado, os poucos veículos de esquerda, os blogs e tal, também acabam fazendo um alinhamento automático com o chavismo, e a gente acaba não tendo uma visão mais imparcial sobre aquilo que acontece na Venezuela. Que até pouco tempo atrás, mesmo durante a queda dos regimes democráticos na América Latina, a Venezuela tinha uma democracia até certo ponto muito estável, né? Depois ali do processo do Caracas, que já está fazendo agora cerca de 30 anos, eles entraram num processo de convulsão social e de disputa política muito forte, que é o grande medo que eu tenho no Brasil. A sociedade venezuelana ela se polarizou tanto que cada vez mais parece que é difícil você criar algum elemento de unidade, né? Então você tem aí quase 30 anos de enfrentamento, né? O chavismo, ele governou, trouxe grandes transformações, mas muito fruto de enfrentamentos. E chega um ponto que a sociedade ela fica saturada, né? Imagina você governar um país durante 10, 20 anos, dependendo o tempo todo da mobilização popular, de grandes manifestações de rua. Fica muito difícil para você consolidar as instituições, né? Então, assim, a minha posição acaba sendo uma posição meio mal interpretada, tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas eu não tenho como deixar de fazer essa reflexão, porque de verdade a Venezuela é um país que eu venho acompanhando nos últimos anos muito de perto. Eu ouso dizer que hoje eu talvez seja, na esquerda brasileira, um dos personagens que estudou mais, que conhece mais a realidade ali da política venezuelana, né? desse processo político venezuelano. E eu não me coloco dentre aqueles que se alinham automaticamente, nem ao chavismo e nem à oposição venezuelana. Eu acho então que a sua posição permite, coloca você num lugar estratégico, né, para ajudar a sociedade brasileira, que também está polarizada em relação ao tema Venezuela, a entender melhor isso. Então, eu convido você aí a gente conversar mais sobre esse ponto, estudar juntos aí, acompanhar esse processo, para a gente conseguir falar às pessoas, tanto que são críticas ao chavismo, que a gente tem que respeitar, sim, quanto as pessoas que têm um temor muito grande de uma intervenção militar americana naquele país, né? Repetindo que já aconteceu várias vezes no continente. Então vamos conversar sobre isso em outras oportunidades. Acho que isso é muito importante, Miguel, e só me permite, até para deixar muito claro isso, eu participei agora recentemente, inclusive, de um ato de solidariedade ao povo venezuelano. Eu tenho todo o carinho, tenho grandes amigos na Venezuela, manifesto aqui mais uma vez toda a solidariedade do povo venezuelano, mas a gente tem que saber diferenciar as coisas, reconhecer os pontos positivos, mas também saber manifestar aquilo que o governo venezuelano se equivocou, e se equivocou muito nos últimos anos. Talvez por isso hoje você não tenha condições ainda nesse momento de repactuar a sociedade venezuelana. A sociedade venezuelana hoje ela avançou para extremos onde pais e filhos se tornaram personagens quase que adversários ou inimigos por causa da questão política, chavistas e antichavistas. Isso é muito ruim para qualquer sociedade que quer evoluir, para qualquer sociedade democrática. A gente tem que aprender a conviver com a diversidade, se nós defendemos a democracia. Mais uma vez eu digo,
a esquerda brasileira ela tem que, de uma vez, fazer um pacto que ela não abra mão, que é o pacto democrático. Nós temos que defender como um marco civilizatório a democracia. Não adianta a gente fazer discurso democrático no Brasil e defender a escalada autoritária, por exemplo, na Venezuela. Não adianta eu dizer e criticar governos que fazem aqui repressão a manifestações pacíficas e fechar os olhos para um governo que faz repressão forte a manifestações pacíficas na Venezuela. Isso também não significa que eu não vá condenar aqueles que fazem manifestações para conturbar e desestabilizar o governo e a sociedade. Então é um ponto de equilíbrio que eu acredito que a gente precisa ter.